para começar, vamos entender que termo significa calor e química são os processos químicos, né? Então, a termoquímica é o estudo dos processos o estudo do calor dentro dos processos químicos. Mas a gente pode entender também como um estudo das trocas de calor, né? Que acompanham diversos processos. Quando a gente fala, na verdade, de termodinâmica, aí a gente entende que ela engloba os processos físicos e químicos. Só para você não esquecer, fenômenos ou transformações físicas e químicas são qualquer tipo de transformação que ocorre na matéria, tá? E isso é considerado um fenômeno. No caso dos fenômenos físicos, eles são fenômenos que não alteram a composição da matéria. Então, a gente pode entender como fenômenos físicos, por exemplo, as mudanças de estado físico, tá? Por exemplo, o gelo, né, o sólido passando para líquido, estado de fusão, o líquido passando para o gasoso no estado de ebulição, o gasoso passando pro líquido, a liquefação, o líquido passando para o sólido na solidificação, e assim vai. E, para fechar, o sólido passando direto para o gás, ou o gás passando direto para o sólido, isso numa sublimação. E aí, gente, quando você estiver passando da esquerda para a direita, os processos são todos endotérmicos. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é endotérmico. E para ir para a esquerda agora, né, a gente tem os processos exotérmicos. Bom, um processo químico é todo processo que altera a composição química de uma substância e você tem uma evidência de modificação. Por exemplo, mudou uma cor, mudou um cheiro, mudou uma temperatura. Então, um exemplo aí que a gente pode ter são as reações químicas. Então, dito isso, vamos observar como é que funciona o calor nas reações. Cada composto envolvido no processo da reação química, ele vai possuir o seu próprio calor, tá? Que a gente vai entender dentro de termoquímica como sendo entalpia. A entalpia é uma representação do calor e a gente vai chamá-la de H. Por exemplo, a gente tem aí essa equação química, tá? Onde você tem aí um ΔH, e quando eu coloco delta, significa que eu estou colocando a variação de entalpia da equação como um todo, fechou? Então, esse ΔH ele vale menos 1,369 kJ por mol. Então, isso é a variação de entalpia da minha reação. Esse ΔH, ele pode ser positivo ou negativo. Caso ele seja positivo, significa que a minha equação ela é endotérmica, está absorvendo calor. Caso ele seja negativo, é exotérmica, está liberando calor, tá? Isso é bem importante, porque algumas questões elas cobram isso de você. Você saber quando uma coisa é endotérmica, quando uma coisa é exotérmica. E aí uma observação bem pertinente é que toda reação de combustão, ela é de fato uma reação exotérmica. E o que é uma reação de combustão? Galera, quando eu falar com você a respeito de combustão, você tem que lembrar que combustão significa queima. E para a gente, em termos químicos, isso significa somar oxigênio. Todo somatório de oxigênio produz por si só uma queima, produz uma combustão. E toda combustão total, ela vai liberar para a gente aí CO2 e água, tá? Caso ela seja parcial, ela vai liberar CO e água, tudo bem? Então, e não pode esquecer que todo ΔH de uma reação de combustão ele é menor do que zero. Então, essa equação, esse exemplo que a gente teve aqui, ele é um exemplo que tem um ΔH negativo, porque é uma combustão. Repara que eu estou somando 3 oxigênios ali, né? E repara mais, se essa combustão ela deu aí pra gente CO2 e água, ela é total ou parcial? Vamos voltar lá para ver. Toda combustão total, CO2 e água, parcial, CO e água. Então, a gente tem um processo de queima, combustão, total, porque está liberando CO2 e água, e exotérmico, porque o ΔH ele está sendo aí negativo.
Fechou? Agora, existem outras formas desse ΔH, dessa entalpia de reação, aparecer para a gente. E isso eu gosto de mostrar porque confunde pra caramba. Então é legal você saber que existe essa forma e como ela se apresenta. Essa forma não, essas formas todas, né? Voltei aqui sem querer. Tá, vamos lá. Repara que eu tenho 4 equações químicas representadas aí. Vamos verificar em cada uma delas se elas são endotérmicas ou exotérmicas. Se liga no seguinte, as duas primeiras trazem para a gente uma representação de ΔH e as duas últimas não. Então a gente vai tentar entender por que as duas últimas não trazem isso para a gente, fechou? Primeira equação, gente, é uma equação de combustão, estou somando A2, é uma combustão total porque libera CO2 e água, e ele está dizendo que o ΔH ele é menos 204. E aí, ela é endotérmica ou exotérmica? Bom, se ela tem um ΔH negativo, de cara você já entendeu que ela é exotérmica, então fechou. Tá na representação do exotérmico, tá tudo certo. Embaixo, ΔH mais 173. Pô, ΔH positivo. Então ela é uma equação endotérmica. Agora olha a de baixo. A de baixo, ela coloca o valor de entalpia dentro da equação e coloca nos reagentes. Essa última coloca o valor de entalpia dentro da reação e nos produtos. Gente, nunca esqueça, tudo que sai no produto está sendo liberado e tudo que está no reagente está sendo consumido, absorvido. Então, gente, absorver calor é endotérmico. Então, por isso, essa primeira é endotérmica e essa segunda é exotérmica. Fechou? Então, segura aí e vamos se ver no próximo vídeo.